Oi meus amores, tudo bem? Meu nome é Cris Mendanha, eu sou tricologista e eu tô aqui para conversar com você sobre queda capilar. Então esse é um pouquinho do assunto que vamos conversar a partir de agora, tá bom? Cris, afinal de contas, o que é o cabelo? Cabelo é uma fibra composta por células mortas, formada basicamente de queratina. E o seu crescimento ocorre em 3 etapas, digamos assim. Ainda na papila dérmica, ainda lá no nosso bulbo capilar, ocorre e inicia-se então uma fase chamada fase anágena, que é uma fase que vai durar aí entre 5 a 7 anos mais ou menos. Esse período é o período que determina o tamanho do nosso cabelo. Existem algumas pessoas que têm uma fibra capilar que tem uma fase anágena de 7 anos, de 10 anos e outras pessoas com uma fase anágena mais encurtada e não existe nenhum problema em relação a isso. Logo depois da fase anágena, a gente entra numa fase chamada catágena. A fase catágena é uma fase de descanso que dura de 2 a 3 semanas, onde está tendo uma soltura do cabelo da papila dérmica. Neste momento, esse cabelo começa a perder a sua comunicação celular, ou seja, ele passa de fato a não mais receber oxigênio e nutrientes das células que estão ali na papila dérmica. E logo depois, então, a gente entra na fase telógena, que é a fase de expulsão dessa fibra capilar. Com essas 3 fases, a gente fecha o ciclo de crescimento do pelo. E por que eu estou falando isso para você? Para que você entenda que o nosso cabelo está continuamente entre fase anágena, fase catágena e fase telógena. O problema ocorre quando, por qualquer motivo, e eu vou trazer aqui alguns motivos para vocês entenderem, o nosso cabelo passa, às vezes, de forma repentina, de uma fase anágena, que é uma fase de crescimento, para uma fase telógena, que é uma fase de expulsão. Quais são os principais motivos que pode fazer com que a gente tenha queda capilar, então? Flutuação hormonal, dietas restritivas, cirurgias como cirurgia bariátrica, fatores como estresse, ansiedade, depressão, uso recorrente de aplique, tá? É muito mais comum do que a gente imagina. E na minha visão, um dos principais motivos que levam as mulheres a ter calvície atualmente, que é o uso excessivo de químicas no couro cabeludo. Daí a importância de você ter mais zelo com a saúde do seu couro cabeludo, a forma como você higieniza o seu couro cabeludo no seu dia a dia, quantas vezes você lava a sua fibra capilar por semana, como que você de fato se alimenta, o quanto de proteína você come, se você tem o hábito de suplementar a sua alimentação com vitaminas e minerais essenciais para a sua saúde como um todo. Então tudo isso vai te trazer mais harmonia e mais equilíbrio. Afinal de contas, gente, cabelo é a moldura do nosso rosto. É importante sim a gente ter esse olhar de como que nós estamos cuidando hoje para que a gente garanta isso, né? Esse recurso que nós temos para o resto dos nossos dias. Você deve procurar um tricologista. Eu gosto muito de uma vertente onde a gente trabalha numa tricologia vetorizada, com a presença do terapeuta capilar, a presença de um médico tricologista, de um cabeleireiro que entenda, que tenha uma visão realmente dos cuidados, da importância da saúde do couro cabeludo, em associação com suplementação. É importante que a gente suplemente. É difícil com a nossa alimentação a gente ter o aporte de vitaminas necessárias. Então, cada vez mais estamos trabalhando com tratamentos naturais, tratamentos que tenham menos ativos químicos, focados e voltados para os cuidados de dentro para fora, onde a gente consiga realmente restabelecer, né, o equilíbrio da sua saúde como um todo, para que você tenha beleza, mas que tenha, acima de qualquer coisa, saúde, tá bom? Esse foi o nosso bate-papo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau!